Olá! Dando sequência à série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar um pouco sobre Esther. Quem foi Esther? Esther era uma jovem judia que casou com o rei da Pérsia, rei Xerxes, e pôde salvar o seu povo judeu do extermínio. Seu nome hebreu era Hadassa, e ela era órfã de pai e mãe, e por isso ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que também era judeu. Às vezes você fica pensando, poxa, uma pessoa órfã, né? Quantos problemas essa pessoa não pode ter desenvolvido ao longo da sua vida? Mas Esther, ela é lembrada na Bíblia por sua beleza, né? Ao longo do reinado do rei Xerxes, ele fez um banquete e para demonstrar poder e por ele possuir uma mulher muito bonita, a rainha Vasti, depois de alguns dias de festa, ele estava embriagado. E para mostrar esse poder aos príncipes e às outras pessoas importantes do seu reino, ele pediu que Vasti fosse a seu encontro. Mas Vasti foi uma mulher também de personalidade e ela não foi ao encontro do rei Xerxes. E por conta disso, ela foi banida do seu reinado. Então, o rei Xerxes precisava de uma nova esposa e com isso ele convocou que todas as mulheres mais belas do seu reinado pudessem participar de um concurso e dessa forma ele escolheria a mais bela para ser sua rainha. E não foi diferente. Esther era uma mulher muito formosa, esbelta e ela chamava muita atenção. Então ela foi convocada para ir neste concurso. Alguns dias atrás a gente pôde presenciar o Miss Brasil, né, que foi selecionada as mulheres mais bonitas do nosso país. Então eu acredito que na época de Esther foi algo bem parecido. Ao longo de um ano ela teve todo um tratamento para poder participar desse concurso. E ela foi escolhida como rainha por sua beleza, principalmente. Por ela ser escolhida como rainha, ao longo do reinado que ela viveu com o rei, existia um príncipe, Amã, que por várias questões não gostava de Mardoqueu, que era judeu. Como ele era alguém do reinado, as pessoas se curvavam, prestavam condolências a ele, e ele sentia que Mardoqueu não fazia isso, e ao longo do tempo isso foi irritando Amã. E ele bolou um plano para acabar com Mardoqueu, mas não somente com Mardoqueu, mas com todo o seu povo, o povo judeu. E ele solicitou ao rei que fosse estabelecido um decreto de morte a todos os judeus. E Amã, por ser primo de Esther, avisou a ela para que ela intervisse. Mas ela não poderia entrar na presença do rei sem que ela sofresse uma punição, e essa punição poderia ser a morte. Então ela, a princípio, ficou meio receosa, com medo, porque ela corria risco de vida, mas ela pediu que o seu povo jejuasse durante 3 dias e 3 noites para que Deus desse a sabedoria e a coragem para que ela pudesse chegar ao rei. Então ela chegou ao rei e propôs que ela serviria um banquete tanto para o rei como para Amã. E o rei concedeu o banquete. Então, no banquete eles puderam conversar, né? E ela propôs que tivesse um outro banquete apenas com o rei na noite seguinte. E o rei aceitou. E nesse banquete ela revelou o plano que Amã tinha de poder exterminar o povo dela, o povo judeu, e ela, sendo judia, também não poderia escapar do decreto que o rei tinha colocado. O rei ficou furioso com essa notícia e decretou que Amã fosse condenado à morte, enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então, de uma certa forma, Esther teve muita coragem para poder salvar o seu povo do extermínio. E dentre as virtudes de Esther, eu acredito que existam várias, mas eu gostaria de destacar 3 principalmente. A primeira é a amabilidade. Esther foi uma pessoa extremamente amável. Ela não era simplesmente bela, bonita e formosa, mas o que fez ela chamar a atenção do rei e conquistar a admiração dele foi a atitude que ela desenvolveu também. Deus deu para ela a beleza física, mas ao longo da sua vida ela teve que desenvolver a beleza interior também. O segundo ponto que eu queria destacar como virtude é a sabedoria de Esther. Deus deu uma sabedoria a ela por ela confiar em Deus. Então, a terceira virtude que eu gostaria de colocar seria a coragem.
Esther sentiu muito medo em colocar a sua vida em risco, mas ela decidiu ter coragem. Após 3 dias de jejum e oração, Deus deu coragem a ela para que ela intervisse a favor do seu povo com o rei. Acredito que a gente possa tirar muito proveito da história de Esther, apesar de ser uma história curta, né? São 10 capítulos que vão descrevendo não só Esther, mas a história inteira do povo judeu, de Mardoqueu, do rei. Mas Esther teve um papel de muito destaque. Se não fosse por ela, talvez o povo judeu teriam sido exterminados naquela época. Então, eu vejo como um grande exemplo para nós, nós também podemos ser amáveis. A gente tem que, assim como nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar das nossas atitudes. Então, buscar em Deus, ter um relacionamento com Deus, porque a partir daí nós desenvolvermos a amabilidade, que é um fruto do Espírito Santo. A sabedoria também. A sabedoria nos ajuda a agir de forma correta, no momento correto, para um bem maior. Em 1 Pedro, Deus fala que nós podemos pedir sabedoria a Deus e Ele vai nos dar. Então, que nós possamos estar em oração, sempre em comunhão com Deus, para que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida. E também a coragem. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e muitas vezes nós temos os momentos de medo, de insegurança, mas se nós pedirmos a ajuda de Deus, Ele é capaz de nos ajudar nos mínimos detalhes, assim como Ele fez com Esther. Que você também possa buscar os frutos do Espírito, ter um relacionamento com Deus diariamente para que Ele possa atuar na sua vida. E que não só a beleza física possa transparecer na sua vida, mas que a beleza interior, a beleza pura que vem de Deus, ela também possa transparecer na sua vida e atingir a vida de outras pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Uma boa semana.